Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape, aqui em Curitiba. E o texto para a nossa meditação de hoje vem lá do livro de Atos, capítulo 15, dos versos 36 até o capítulo 16, versículo 10. Esse trecho nos conta parte da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. É um trecho relativamente longo, mas depois você pode examiná-lo mais detalhadamente. Quando nos colocamos a caminho, seja para cumprir uma missão, seja na busca de um objetivo de vida, ou mesmo vivendo a vida sem maiores pretensões, podemos começar de um jeito e terminar de outro. Podemos começar num lugar e terminar em outro. Mas isso tem pouca importância numa perspectiva cristã. O mais importante é deixar-se levar para onde Deus quer. E para isso ele usará vários expedientes para que trilhemos o caminho que devemos trilhar. Esse era o estilo de vida do apóstolo Paulo. Além do caráter missionário desse texto, que nos mostra como Deus dirige os missionários, o que vemos aqui também se aplica à nossa jornada de vida como pessoas comuns que vivem a emocionante e imprevisível estrada da vida. Nós vemos aqui alguns aspectos que ilustram como Deus pode orientar o nosso caminhar para que cheguemos onde quer que cheguemos. Em primeiro lugar, Deus pode usar a nossa razão para que façamos o que Ele quer. Capítulo 15, versículo 16. Deus muitas vezes permite que sigamos exatamente como traçamos os planos, usando a nossa lógica, a nossa razão. Paulo estava em Antioquia, na Síria, e sentiu a vontade de revisitar os irmãos aos quais havia anunciado o Evangelho numa viagem anterior. Diríamos que era um bom desejo, um bom plano, indiscutivelmente lógico. E assim aconteceu em boa parte da sua viagem, exatamente como Paulo havia desejado e planejado. Ele passou pela Síria, pela Cilícia, por Derbe, por Listra e Icônio. Com isso eu quero dizer que Deus dirige muito da nossa vida por aquilo que nós desejamos e planejamos fazer, usando as nossas próprias lógicas. Não há nada de errado em desejarmos fazer as coisas, em seguirmos exatamente como planejamos. Não precisamos colocar necessariamente a nossa vontade contra a vontade de Deus. No interjogo entre a nossa vontade e a vontade de Deus, muitas vezes nossos bons desejos coincidem com aquilo que Deus quer fazer. Se tirarmos do homem a sua faculdade de usar a sua razão, a sua vontade, nós despersonalizamos o ser que o próprio Deus criou. Seríamos assim como meros robôs nas mãos de Deus. Deus criou um ser humano capaz de pensar, de desejar, de planejar também, de acertar, não somente de errar, como muitas vezes dão a entender por aí. O problema não são os nossos planos, desejos e sonhos. Eles podem ser muito legítimos e coincidirem com os planos de Deus. Alguns cristãos se torturam pensando em como saber a vontade de Deus. Ora, se nós estamos mergulhados em uma realidade espiritual, todo o nosso ser, inclusive nossas faculdades, estão dentro dessa realidade. Temos a mente de Cristo, não é? Somos filhos de Deus, e assim somos guiados pelo seu Espírito, não é isso que as Escrituras dizem? E como nós veremos um pouco mais adiante, se ele achar que deve interferir em nossa trajetória de vida, ele o fará e deixará claro a sua vontade para a nossa vida. Se nós analisarmos a vida do apóstolo Paulo, não vemos Deus interferindo na vida de Paulo o tempo todo, dizendo o que o apóstolo devia fazer. Deus, via de regra, usava as próprias faculdades do apóstolo na condução da sua vida e obra. Quando precisava fazer uma correção de rota, Deus fazia usando vários outros expedientes.
O problema, como nós já dissemos, não são os planos que nós fazemos, ou os desejos que nós temos, ou o que nos colocamos a fazer, com as melhores das intenções. O problema é quando nós traçamos um plano e não permitimos alguma correção de objetivos, de metas, ou mesmo uma mudança radical diante de tudo o que nós planejamos. Alguém já disse que nossos sonhos, metas, planos e objetivos deveriam ser feitos a lápis e deveríamos dar a borracha para Deus, pois pode ser que as coisas mudem. E é o que vai acontecer na vida do apóstolo Paulo. Ele vai por um bom trecho como tinha planejado, sem nenhuma intervenção divina, até chegar à região frígio-gálata. Daí por diante, o que havia planejado começa a mudar por causa dos planos de Deus para a sua vida e além dele. Em segundo lugar, Deus pode nos proibir de irmos por um determinado caminho. Versículos 6 e 7 do capítulo 16. Deus deixou Paulo viajar como havia planejado. No entanto, chegou um momento em que Deus interveio de maneira extraordinária para que o apóstolo não enveredasse por um outro caminho. Naquele momento, por mais lógico que parecesse pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia, Deus proibiu que Paulo assim o fizesse. Esses lugares viriam mais tarde. Os versículos 6 e 7 nos dizem que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, impediu-os que assim o fizessem. Na realidade, a melhor tradução aqui seria proibir e não impedir. Existe uma diferença entre proibir e impedir. Paulo poderia desobedecer a Deus como livre que era para fazê-lo, mas não o fez. Não que Deus não pudesse impedi-lo, mas Deus respeitaria Paulo como um ser volitivo se este não quisesse obedecê-lo. No entanto, como missionário obediente, não vemos Paulo discutindo a lógica de Deus, mas sim aceitando a direção de Deus conquanto imaginasse algo diferente. Como nós dissemos, Paulo podia ir em frente e pregar o evangelho na região a despeito da proibição de Deus. No entanto, seria uma pena para Paulo trocar o plano maior de Deus pelo seu plano menor. Deus tinha algo melhor em mente, por isso interveio. Não devemos interpretar os nãos de Deus, as portas fechadas, como algo ruim para nós e muito menos para a obra de Deus. Em terceiro lugar, Deus pode usar uma visão para nos comunicar a sua vontade. Versículo 9 do capítulo 16. Nós cristãos prezamos a Bíblia como o livro que nos orienta de maneira geral e específica sobre as nossas questões de vida. É ela que chancela as nossas experiências, pois nem sempre nossas experiências subjetivas refletem a voz de Deus para nós. Prova disso são as centenas de seitas nada razoáveis, fundados por conta de supostas visões de Deus. Mas nós estamos abertos para admitir que Deus pode nos falar excepcionalmente por quaisquer expedientes que Ele quiser, além da Bíblia. Dizer que Deus nos fala apenas através de uma forma seria tentar limitar a Deus. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, ela nos fala das várias maneiras pelas quais Deus falava aos seus servos. Deus pode nos falar por intermédio do seu Espírito que nos habita, pode nos falar através de sonhos, pode nos falar por meio de uma forte convicção interior, pode nos falar por meio de um insight repentino, pode nos falar por meio da reflexão sobre algum assunto, pode nos falar por meio da observação de uma determinada cena, em princípio despretensiosa, pode nos falar inclusive através de uma visão. Essa última modalidade foi a que Deus usou para falar com Paulo, na qual lhe apareceu um cidadão macedônio que lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Às vezes nós ficamos no limbo por um tempo. E é interessante que Paulo ia viajando sem entender exatamente o que Deus queria.
Mas quando ele chega em Troade, Deus se faz entender e o faz através de uma visão. Se estamos andando segundo os propósitos de Deus, ele se fará entender de maneira clara, muito clara. Ele pode usar N meios para nos comunicar a sua vontade. E em quarto e último lugar, Deus pode confirmar a sua vontade para nós através dos outros. Versículo 10 do capítulo 16. Ao acordar, Paulo compartilhou a sua visão com os seus companheiros de viagem. Eu fico imaginando Paulo contando a sua experiência de visão noturna no café da manhã junto aos seus companheiros de trabalho. Eles a confirmaram como vinda do Senhor e imediatamente a obedeceram. Veja o que diz o versículo 10, Lucas é quem fala. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Observe o pronome nós, mostrando que Paulo teve a confirmação da vontade de Deus via seus companheiros de missão. Deus pode utilizar pessoas ao nosso redor para confirmar a sua vontade para a nossa vida. Assim deu seu início ao primeiro ministério de Paulo na Europa. Viajar ao sabor dos ventos divinos é assim. Você faz um plano e esse plano pode ter alterações ou mesmo ser colocado de lado. Você traça uma rota de viagem, mas ela pode ser alterada. Não encare as mudanças, os nãos como retrocessos, mas sim como procedimentos necessários para irmos além do que planejamos. Que Deus nos abençoe.